Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o Webmob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O Webmob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O Webmob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber contar essa história, né? E esse é o objetivo do nosso papo com Elias. Gente, lá nos anos 90, a gente aqui em Belo Horizonte, a gente tinha vergonha de ser mineiro. A gente tinha vergonha do jeito da gente andar, do jeito da gente falar. A gente morria de vergonha. Mas as coisas foram mudando. Hoje é bem diferente. Mas isso não se transformou de uma hora para outra. Eu lembro que naquela época a gente começou a fazer sucesso no Brasil inteiro com as músicas do Skank, do Jota Quest e do Pato Fu. Mas tem uma atriz que começou lá no teatro universitário, andando nos ônibus de Belo Horizonte, nas campanhas de popularização do teatro. Essa atriz ajudou demais a gente a gostar do nosso jeito, a gente a respeitar mais o nosso jeito. Sabe como que ela conseguiu fazer isso? Através do humor, porque a gente ri de nós mesmos. E aí a gente começou a fazer sucesso no Brasil inteiro. Estou falando da famosa personagem, a Filó. Ô, coitado, que todo mundo lembra. Mas hoje o meu bate-papo é com a atriz, a mãe. E agora ela virou fazendeira de cacau? Histórias estranhas. Gorete Milagres aqui com a gente. Ai, que fiquei emocionada. Claro! Que isso. Eu vou botar os óculos aqui, porque eu não enxergo, para eu te enxergar mais direitinho. Você tem noção disso? Porque a gente tinha vergonha do nosso jeito, não é? É uma coisa doida mesmo, né? Eu acho que você não percebe isso, Eu acho que a Filomena chegar em rede nacional, foi um pertencimento, né, para os mineiros, porque o humor era eixo Rio, São Paulo, Ceará. Isso. Né? Então, uma mineira no humor chegando, e também para as empregadas domésticas do Brasil inteiro, né? Perfeito. Eu acho que criou uma representatividade, porque as empregadas, elas tinham vergonha de ser empregadas. E elas passaram a se sentir orgulhosas da sua profissão. Isso, eu falo arrepiada, porque eu escuto isso sempre das empregadas domésticas. Né? É uma empregada doméstica, como as empregadas domésticas, muito esperta. As mulheres, né, as empregadas domésticas, para elas sobreviverem nesse mundo cão, de preconceito, de dificuldade, são espertas. E a Filó tinha isso, ela era esperta. Se bobeasse, ela dava o tombo. Exatamente, isso é muito legal. E criou essa representatividade, que é muito importante, né? Eu achei que, eu ouço até hoje muitas histórias. Eu ganhei um samba no dia do meu último aniversário, de um menino lá do Instituto Favela da Paz, que é um instituto que eu conheço em São Paulo, e faço uns trabalhos lá como voluntária. E ele fez um samba lindo, coitado. E eu falei, aí o amigo dele falou assim, ele fez no carro vindo para cá. Eu falei, mas como que samba é esse? Ele falou assim, não, porque a minha mãe era doméstica e ela tinha vergonha de ser doméstica. Mas depois ela se empoderou. Então, eu fiz esse samba pensando no que você causou na minha comunidade. Aí eu falei, ai, que lindo. Muito legal isso. É muito emocionante. Não, as empregadas domésticas não tinham carteira de trabalho, não tinha direito nenhum. Você lembra disso, Gorete?
não é? Ah, tá Exatamente. pegando boi de estar aqui morando com a gente, faz parte da família. Exatamente. Então, e o meu programa eu deixava claro isso, só carteira assinada, né? E hora extra, isso e aquilo. Mas ela trabalhava para uma família que ela tinha muito amor pela família, que isso também é uma parte da realidade, né? Eu não sei, mas na minha família a gente sempre criou um afeto muito grande, né? E eu também tive que ter domésticas na minha vida, né? Claro. Porque babá, funciona. E eu tenho o WhatsApp de todas elas e eu tenho uma intimidade com elas e um amor por elas. E existe essa relação de amor pela empregada doméstica. Mas não pode esquecer que existe hoje também muita escravidão de empregada doméstica Até ainda, hoje. né? Porque quando saiu a PEC das domésticas, eu dei os jornais para as minhas 2 funcionárias que eu tinha em São Paulo para ler, eu já colocava em prática muita coisa. Trabalhou fora do dia, você ganha tanto. Isso. Se você ficar mais um pouquinho, né? é hora extra. E hoje eu fico muito chateada quando eu ouço, né, que tem pessoas que colocam a pessoa lá assim, ela é da minha família. Mas quando vai ver, nunca assinou uma carteira, nunca teve salário, não deixa sair para visitar a família. E a mulher já está lá há 70 anos daquele jeito, né? Então, isso é muito triste saber que existe, né? E eu fico muito feliz de ter criado essa representatividade com essa classe de trabalhadoras tipicamente brasileiras, né? Agora tem uma outra questão também. Você é uma das primeiras mulheres a entrar no humor ali naquele momento. O humor era muito machista também, né? O humor não é? Né? É muito machista, né? E eu sofri todos os tipos de preconceito e machismo dentro da televisão. Então, eu era uma mulher de 1,5 m, fora do padrão de beleza, não tinha bunda, não tinha pernão, não era loura, tinha um padrão ali, né? E eu cheguei com humor que tocou a emoção do povo, criou uma identificação com uma grande população, com a massa. E isso foi maravilhoso, foi lindo. Caí num programa, A Praça é Nossa, que era muito popular, deu um ibope estrondoso, né? E saí em todos os jornais, e enfim, ganhei um programa e tudo. Mas o mais importante é o tipo de público que eu toquei, né? É um público desgraçado, né? Que não tinha o entretenimento do público, daquele público de graça, era o SBT e o Silvio Santos. É isso mesmo. Né? E o programa de humor que tinha lá, que era muito popular. Então eu pude abrir um leque, ganhei um programa, foi muito legal e tudo. Mas eu saí por conta do machismo. Então, assim, tem um nepotismo do humor e foi muito triste. Essa passagem é uma passagem muito difícil, mas eu continuei com a Filomena fazendo teatro. Boa. Eu fiquei 17 anos fora do ar com a Filomena, voltei em 2022 para a Band, mas eu nunca deixei de encher um teatro. E isso eu devo à emissora que eu trabalhei, que me deixou tão popular, né? E principalmente ao Silvio Santos, que valorizou o meu trabalho. Eu falo que minha carreira é antes do Silvio Santos e depois do Silvio Santos. Foi muito bacana. Bom, aí eu tenho que tocar no Silvio Santos, né? Já que você levantou. Como é que foi essa relação com o Silvio Santos? Foi maravilhosa. Mas ele assustava a gente? Não, porque a Hebe fala que ele tinha mão grande, essa coisa toda. A Hebe morria de medo do Silvio Santos. Um homem humanista demais, muito humanista. A emissora era uma emissora que a gente era muito bem tratado. Tinha um hospital dentro da emissora, praticamente, porque se você passava mal, lá tinha cardiologista, tinha tudo, tinha laboratório do Einstein. Eu fico encantada. Em 2023, eles fizeram uma homenagem para mim. Eu cheguei lá, os mesmos funcionários, é de arrepiar, sabe? Gente aposentando. Então, ele era um homem muito legal. E o Silvio Santos, a proximidade dele comigo foi tão grande que foi um grande problema. Né? Gerou ciúmes. Assim, né? Gerou ciúmes. Quando eu fui, assim, muito assediada pela Globo, ele foi à minha casa conversar comigo. Não acredito. E ele foi na minha casa conversar comigo, eu falei isso outro dia, né? As pessoas falaram, a Gorete falou que o Silvio Santos tinha medo de dar ré. Não, ele era supersticioso. Ele não dava ré em carro. Tinha um manobrista, ele chegava
Como é que chama aquele carro dele, gente? Esqueci. Lincoln. Isso. Aquele carro branco de um teto verde parecendo uma sinuca. Gente do céu. E cara ele do andava céu. sozinho. Então, ele chegou na minha casa com aquele carro. E eu perguntei para ele, né? Não tem medo de ficar dirigindo com essa violência? Ele falou, não. Às vezes as pessoas vêm com a arma me assaltar. E aí, na hora que abre, fala assim, é o Silvio Santos, sai correndo! Porque ele era muito popular e ele tocava ali, ele entendeu o produto Filomena. E ele foi na minha casa e foi um ó, porque no mesmo dia tinha gente gritando, olha, Silvio Santos, ligando para mim, sabe quando o Silvio Santos foi na minha casa? Nunca! Nossa. Falei, o que eu posso fazer? Ali eu vi o problema que eu ia ter. Você tomou café com ele? Você fez um cafezinho para ele? Não, o café Como foi é que mais foi? legal. O café foi assim, a Vaninha chegou lá no segundo andar da minha casa. Quem é Vaninha? A Vaninha, minha cozinheira maravilhosa, cuidou das minhas filhas de Minas, que foi para São Paulo comigo. Ela falou assim, Gorete, o Silvio Santos está lá embaixo, branca. Aí eu falei, Silvio, aonde? Na sala. Mas não anunciou que morava? Ele falou que ia na casa do Gugu e veio aqui. Aí eu falei, serve um café para ele. Aí pronto, ela pegou, já servi. Eu tava tão nervosa que ao invés de coar, eu requentei um café e deu para ele. Eu falei, Vaninha, café requentado pro Silvio Santos. Casa de mineira com café requentado. Meu Deus. Aí ela, é muita emoção. Aí a gente conversou muito e tudo. Aí ele conversou muito comigo. Na verdade, assim, a minha primeira... eu participei de vários programas dele com a Filomena, né? E a Filomena... Né, Cício, tá cheio de casca. Ele adorava aquilo. Você curtia com a cara dele. Curtia com a cara dele. Por isso que eu falo, Filomena era atrevida. Quando eu fui chamada para trabalhar na Globo com o Renato Aragão, eu falei, avisei por Carlos Alberto. Eu avisei. E ele não queria me pagar o que eu precisava de pagar, porque eu ganhava na praça o que eu ganhava num show em Belo Horizonte. Caramba. Né? Você ganhava muito pouco. Eu fazia para empresas, isso. né? Eu falava, mas eu vou ganhar por mês que eu ganho num dia lá. Ele foi pegar, largar. Eu peguei, sentei no avião, falei com um cara que estava viajando do meu lado, que era um advogado. Eu falei, cara, eu acho que eu fechei o pior e o melhor contrato da minha vida hoje. E aí ele falou, se você está intuindo que vai ser o melhor, será o melhor. E eu fui, daí 6 meses, a Globo me ofereceu muito mais do que eu ganhava, e eu avisei. E teve uma executiva do SBT que falou assim comigo, boa sorte. Que isso? Te dispensou assim, deu uma na coçadinha tora. de saco assim ainda. Aí eu peguei, falei, tô indo, né? Aí cheguei e falei, hoje é meu último dia de gravação, porque você não quis me aumentar. Isso, o Carlos Alberto? Falei, agora já fui. Saí, aí eu vi a camareira do Silvio. Falei, Raimunda, você avisa pro Silvio que eu fui pra Globo, tchau. Gente, aí, quando eu cheguei Quando eu cheguei no estacionamento, 20 seguranças, Silvio quer falar com você. Aí sentou e ele falou, sabe o que vai acontecer? Isso. Toma meu telefone e qualquer coisa você me liga, você volta. Ele deixou você ir? Ele falou, ligou pro Roberto Marinho. Uhum. Roberto Marinho, Roberto, Silvio aqui. Que história é essa, você tirar minha atriz aqui? Pá? Não, mas ela já assinou. Tá bom. Ó, vocês têm uma galinha do ovos de ouro. Se não usar direito, eu vou pegar de volta. E aí, eu fui e aconteceu tudo que ele falou que ia acontecer. Era estratégia para me tirar do ar. Eu fiquei 7 meses tentando... Sem entrar no ar, no né? ar. Eu fiquei 6 meses no né? SBT os teatros lotados, eu chegando em Goiânia, um lixeiro botando lixo assim, gritando, ô coitado! Aí eu comecei a ouvir na rua, eu falei, e eu trabalhando, enchendo teatro, e tentando. De estrear na Globo. Não, aí me queriam matar a Filomena e que eu fosse uma menininha, uma mocinha de mini saia, de cabelo, de peruca loura, com as pernas finas. Eu falei, gente, que é isso? Não sou eu, a Filomena, eu não vou matar a Filomena. E fiquei louca, liguei para ele fez uma reunião com o Silvio Santos, eu tinha um show em Franca, ele falou assim, não, pode vir que eu vou mandar um jatinho te levar em Franca. Fiz a reunião, cheguei de jatinho para fazer meus 3 espetáculos por noite, que era assim que era.
Nossa, Eu, que pauleira, eu hein? falava pro cara, só 2 espetáculos por noite. Cheguei lá, tinha 3. E eu acabei, ele assinou um documento, falou, ó, eu vou cumprir a multa A multa. contratual, guarda dentro do seu cofre, sei o quê. E fiz o programa com o Moacir Franco, que foi campeão de audiência da televisão brasileira. Tá, legal, mas vamos com calma. Aí você volta pro SBT, tá? É. Mas não para trabalhar na Praça é Nossa. Sim, para trabalhar na Praça Pra Nossa. Praça é Nossa. Trabalhar na Praça é Nossa e num programa. Eu fazia os 2 programas. Esse programa foi um desejo seu ou foi o Silvio que pensou nele? Não, foi... Você que queria? Não, foi o Moacir Franco. Uhum. Enquanto eu estava longe, apresentou para ele e falou para ele, traz ela de volta, afinal, ela tem que vir. E aí, Moacir Franco, Guto Franco dirigindo, eu tinha autonomia no programa, desculpa, eu tinha autonomia no programa, a gente sentava, discutia a escaleta, os roteiros e tal, e no meio desse caminho, a Globo chamou de novo e foi aquela confusão de tem que voltar e... Enfim, Cara, cabia sem se não voltar, vai entrar na justiça, blá, 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 e eu fiquei louca, né? Foi quando ele foi na minha casa e falou, não. Aí quando ele foi na minha casa, falou, não, você não pode ir e tal, não sei o que, terê. Então, assim, foi muito confuso, porque eu assinei um contrato com a Globo, né? Então, e eles queriam fazer aquilo valer mesmo. Você se arrepende de ter assinado? Sim, mas foi muito pior que você imagina. É porque o advogado que nós escolhemos para me defender, no caso da primeira multa, ele virou a casaca para outra e fez uma lavagem cerebral que eu tinha que assinar, que eu tinha que pagar. Aí ali todo mundo ligava para mim, era Daniel Filho, era Miguel Arraes, era não sei quem, não sei quem. E aí vem o helicóptero, entra um diretor da Globo, artístico, vamos lá no hotel tal, que a Marluce Dias está te esperando. Que isso, Gorete? Aí Marluce Dias aperta minha mão, eu falei, cara, você sabe que se eu for pra Globo, quanto que é a multa do SBT? 800 mil reais. Não, isso a gente não coloca em contrato. Eu falei, querida, acabei de ler a biografia do Roberto Marinho. E ele falou que não faz nada sem contrato. Se não colocar num contrato, eu volto para o SBT. Nós não vamos colocar num contrato. Falei, então, tchau para você, não vou, e eu vou voltar para o SBT e eu vou ficar no SBT. E foi muito difícil para mim, que eu caí na grama da minha casa. Falei, olha o que está acontecendo comigo, porque tinha 6 meses de televisão, foi a primeira ida para a Globo. E mais 6 meses, 1 ano de televisão, essa pressão toda. Então, na hora que a gente estava indo para a Globo, porque era para eu ir para o Sai de Baixo. E eu nunca falei isso, mas agora eu vou falar que eu estou em Minas. Um amigo meu no aeroporto, porque o Sai de Baixo gravava em São Paulo. No aeroporto do Rio, um dos integrantes do Sai de Baixo recebe um telefonema. Aquela desentada não vai pro Sai de Baixo! Coitada dela pra pisar no Sai de Baixo! Aí, quando ele me contou isso, eu caí na grama e falei, meu Deus, eu tô saindo de um lugar que eu sou campeã de audiência, eu vou para outro, onde vai ser, as pessoas não me querem, eu já fui para lá, fiquei 7 meses na geladeira, as pessoas não me querem lá, e foi muito difícil para mim. Então, no caminho do aeroporto, eu falei com o meu motorista assim, Fábio, por favor, vira pro SBT. Aí todo mundo, né, meu marido, a minha produtora, uma prima minha que formou em cinema, sim, que eu levei para me ajudar pra lá te ajudar no processo e tudo. E eu formei uma equipe de Minas, sabe como eu chamava a equipe? Lá dentro do SBT? Como? Inconfidência Mineira. Isso foi problema também, não foi, Gorete? Eles não aceitaram muito bem isso, o SBT, ele só tinha linha de show e telenovela. Isso. Então, o telenovela tinha aquelas pessoas que faziam novela. Tá. E linha de show. Aí eu cheguei com uma sitcom, que nunca tinha existido lá. Que naquela época, a série chamava sitcom. Isso mesmo. Então, eu chego com uma sitcom que tinha que ter um arco dramático, né? Num texto, princípio, meio e fim, contar uma história com humor. E eu coordenei e criei aquele programa. Isso. Então, eu coordenei... o Rodrigo Campos, diretor de teatro de Belo Horizonte, cenógrafo, bailarino,
e que dirigia muito humor, foi meu diretor. Eu agradeço todos os dias. Eu acho que não tinha pessoa melhor naquele momento ali, porque eu não conhecia muito de televisão, eu não sabia muito, e eu precisava de alguém que ele também fazia publicidade. Isso. E alguém de confiança, cinema, né, de Gorete? confiança. Então foi Rodrigo Campos, Eliana Fonseca, Ronaldo Ciambroni, Tony Góes, que acabou de falecer, Reinaldo Moraes, um grande escritor brasileiro, que também escrevia comédia, e levei o Arnaud Rodrigues para ser o meu roteirista final, meu redator final, e coordenei aquela equipe. Aí você me pergunta, sua relação com o Silvio Santos? A gente tinha reunião com o Silvio Santos, a minha equipe, de 15 em 15 dias. É mesmo? A gente mostrava tudo. Ele ficou encantado, porque o SBT tinha uma cenografia, mas a cenografia do meu programa, o segundo programa, porque o primeiro foi com o Moacir Franco, depois foi sozinha. Foi todo diferente, a luz foi diferente e o cuidado foi diferente. E ele foi ficando muito feliz. E a gente ia para aquelas pesquisas de opinião pública, Isso, porque quali. hoje é muito fácil, né, gente? Tem rede social e tal. Então era aquele vidro blindado que quem estava do outro lado não via a gente. Eu, Silvio Santos, ninguém acredita nisso, né? Eu, Silvio Santos, Rodrigo Campos, minha equipe toda mineira e as pessoas só falando bem, falando bem. Então ele me deu um programa só, porque quando eu voltei para o SBT, que eu não fui para a Globo da segunda vez, ele falou, vamos fazer o seguinte, ele me deu um cargo, diretoria artística, para você ver o tanto que ele gostava de mim. Caramba, hein? Poderoso. Então, ele falou assim, o que você sugere? Eu falei, eu sugiro que você abra um leque de humor. Então, o Moacir Franco ficou com o programa dele, eu fiquei com o meu, e ele foi criar outra equipe foi criar um programa pro Golias. Sim. E isso foi o derrame, como diz a Filomena, derramo celebrado. Por quê? Eu fico olhando para lá. Por quê? Porque tinha um nepotismo do humor lá, uma pessoa que eu tenho respeito e gratidão, mas que ela perdeu poder aí, né? Perdeu ali, tipo assim, como assim, né? Não só eu sou mais do humor. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o meu programa foi muito bem, né? O primeiro com o Moacir teve pico de 34, média de 27. O meu programa, o segundo programa, ele dava picos de 20 e média de 17. Quem dá isso hoje? Nossa, né? sensacional. E o Silvio Santos falou, tá ok. Que o Moacir Franco também dava menos do que eu, mas estava bom. Era um programa bom, que podia ter durado 20 anos. Porque o que a Globo fez? A Globo criou o Linha Direta para competir comigo e Moacir Franco. E nós ganhamos. Aí saiu lá na capa da Veja, ela varrendo o humor. Aí depois, a Globo criou o Zorra Total para competir comigo e mudou Linha Direta e botou o Zorra Total na quinta-feira. Né, eu fiquei, assim, lisonjeada porque era um elenco maravilhoso da Zorra Total, né? E depois a Globo criou diaristas para competir comigo também. Então, a Cláudia Rodrigues arrasava e tudo. E o meu programa estava muito bom. Então, ele já estava na grade. Ele foi 2000, 2021. Sentaram com todos 2001, né? 2001. Isso. 2001, olha, 21. 2000... na grade de 2001. E então, aquela diretora... Sei. Ela sentou comigo e com todos os meus atores, que eram 11, né? 11 atores. Eu que tinha que administrar egos de 11 atores, mas era muito legal. E eu coordenava toda a equipe, inclusive de roteiristas. Eu aprendi muito, eu saía para o SBT 7 horas da manhã e saía meia-noite. Às vezes eu olhava no cenário, a caminha da Filomena, e falei, gente, me deixa dormir aqui de uma vez. Então foi muito importante para mim. Eu criei o formato, né? Tinha
uma janela, uma metalinguagem que tinha sátiras de programa, Escrava Maura, isso, Azuludes, a personagem e tal. Isso. Hoje, inclusive, estou com uma calça parecendo que é da Azuludes, mas não é dela, não. Hum. Então, foi muito importante, eu me senti muito feliz naquele momento, e aí organizou o salário de todos os artistas para 2001. Todos envolveram com ou compra de carro, aluguel de apartamento, Sim, ou isso, claro, aquilo, né? aquilo outro. E no dia 27 de novembro, sei que era aniversário do meu pai, aquela diretora, o Silvio estava viajando. Ela chegou, aí detalhe, trouxeram um novo diretor artístico para o SBT, porque eu falei, não quero esse cargo mais, não quero, porque começou a sair muita fofoca. Ah, você vai trocar o sofá da Hebe, não sei o que. Eu falei, não quero esse cargo mais. Por favor, eu não tenho esse cargo. Beleza. Dá ele para alguém. Deixa não pro meu quero, programa. era muita fofoca, era muita... Imagina, era muito muita ego, calúnia. E eu descobria quem eram os apresentadores que estavam plantando isso me doía muito. E eu falava pro Silvio, reunião. Sabe que ficou aqui, ó. Essa notícia. Sabe quem foi? Ele ficava falando assim, eu não sei o que te falar. Ele falava assim, eu só posso te falar o quê? Tudo passa. Vai passar. Eu falei, tá. Mas a Filomena não pode morrer. Pois Aí ele falou, não vai morrer. E de repente ele faz uma viagem mais longa, mais distante. O novo diretor artístico, que foi o que me levou para a Globo, para fazer com o Didi, com Renata Aragão, chega lá e a única coisa que ele consegue fazer foi o quê? Tirar o meu programa do ar, que estava já programado para 2020. Caramba. 2001. E aí a diretora chega, bate eu vestido de Filomena e falou assim, seu programa não vai mais pro ar em 2001. Aí passou cada ator meu, eu caí no chão. Aí eu fui parar no hospital, vestida de Filomena. É mesmo, Arete? O meu marido não pôde entrar na ambulância junto comigo e foi para o hospital. E eu liguei pro meu pai. Era o aniversário dele. Acompanhante dentro da ambulância. Aí eu liguei, pai. Ele falou, como você tá? Sua irmã, minha irmã é cardiologista. Ela já tá indo. Aí eu falei assim, eu tô bem, pai. Eu tô bem. Não sei por que ela tá vindo. O que aconteceu? Eu tive um desmaio só. Não, ela tá indo. E aí cheguei num hospital conveniado, me levaram para o UTI, fizeram um monte de exame e falaram, olha, amanhã de manhã você vai colocar o marca-passo. Eu já sabia que eu tinha um BAV de 2º grau, que minha irmã fez um eletro e descobriu isso. Eu sou candidata a marca-passo. Sim. E eles queriam colocar. E na hora que falou que ia colocar o marca-passo, eu dei um grito. Eu falei, não, Gustavo! Meu ex-marido. Isso. E aí, você não pode gritar no UTI. E a minha irmã já entrou. Minha irmã pegou um avião e foi correndo. Disse, não vai colocar marca-passo. Pegou meus exames, levou para um radiologista famoso de São Paulo. Falei, não, tira ela de lá. Aquele hospital é campeão em marca-passo. Que coisa, E aí, eu saí, tava faltando alguns dias pro meu aniversário. Isso, você ia fazer 1º de dezembro, né? Seu aniversário. Uma festa. E eu acabei saindo do hospital e eu falei, tem uma festa já programada. Aí o médico falou, não, mas você tá ótima, você pode até beber. Eu falei, mas eu não bebo. Não, mas você pode beber para você comemorar. Uma champanhe e 2 de água. E aí eu fiz uma festa e os meus atores todos sabiam. Houve um bloqueio para a imprensa não saber daquilo que tinha acontecido comigo. E em algum momento eu penso que queriam usar esse motivo para acabar com o programa, né? Mas eu não. E aí o Silvio estava viajando e quando ele chegou, e aí? Eu já estava sem programa. Sem programa. Então, obviamente, ele me recebeu e falou: olha, foi tudo, eu não tive nada com isso. Não, e quando ele fez o 2º contrato com a praça, ele escreveu: você não vai voltar para a praça. E eu falei: tem certeza? Não vai causar o problema? Não, eu não quero que você volte para a praça. Falei: tá bom. Então eu assinei o contrato, que eu tenho tudo lá direitinho, que não era para voltar para a praça. Mas na hora que acabou o programa, você volta para a praça. Eu falei:
Aí ele ficou meio... P da vida. E ele falou, então, quem manda na praça agora sou eu. Numa reunião. Nossa, que climão, hein? Os artistas da Da praça. Ele falou, eu quero que a Gorete entra primeiro, depois eu quero que o fulano entre segunda, e eu quero terminar o programa com a Gorete. Aí você imagina como é que foi, né? Isso foi em 2001, porque ele ficou meio assim. Então, isso causou um problema muito grande. 2001, 2003, que vencia o meu contrato de 5 anos, eu fui mandada embora. Meu patrão Isso. foi no meu aniversário, não o Silvio Santos, né? Num sábado e na terça ele conversou a noite inteira com meu pai, na terça eu fui demitida. Então... Foi um alívio para você? De certo modo? Foi um choque, né? Tá, mas hoje eu não tinha entendimento do todo. Eu não conseguia, eu não sabia de nada. Quem era, o que era, por que era. Quem mandava, quem manipulava. Sabe, eu via que tinha um jogo ali muito pesado, né? De machistas, mas tinha mulheres também no meio. Sim, jogo de poder, era o jogo né? de poder de Ibope, porque se o programinha dava lá, bacana... que muito querido dava 3 de Ibope e eu chegava dava 20, eu comecei a ser uma ameaça. Não é só uma questão de Ibope. Né? Uma ameaça. Nossa, daqui a pouco eu vou perder meu programa, vai colocar ela aqui. Então foi um conjunto de fatores. Para mim, eu fiquei muito chateada, muito deprimida, mas 2004, eu voltando do Rio de Janeiro, falei com meu ex-marido, para aqui em Aparecido do Norte. Aí ele falou assim... Não vou parar. Eu falei, então eu vou pular. Ele falou, o que você quer? Eu falei, vou fazer uma promessa. Cheguei lá, falei, aproveita e reza também. Isso. Aí eu fiz uma promessa, falei, Deus, Nossa Senhora Aparecida, me manda um filme para que eu possa, pelo menos, ganhar um prêmio, para eu ser reconhecida como atriz, porque eu não sou reconhecida como atriz, eu sou reconhecida como... a personagem. Tem gente que fala que o caso Alberto passou em Lafayette, que eu morava debaixo do viaduto, uma personagem, uma mulher engraçada, ele levou para lá. Então tem 1000 versões. Sim. Porque eu demorei muito a chegar de Gorete, eu fiquei mais de ano só de Filomena. Quando eu cheguei de Gorete, no programa do Gugu, que era um cara maravilhoso, as pessoas assustaram, falaram assim, nossa, quando eu fui no Jô, depois de um ano que eu comecei, mas tinha aquele negócio, ela não é atriz, ela é uma personagem. E eu pedi isso para Nossa Senhora Aparecida, daí 15 dias chegou o roteiro do filme Tapete Vermelho com ela dentro. Caramba, com ela dentro? Com ela dentro. E o diretor não me queria como atriz, queria uma outra atriz. E Matheus Nartergalli falou assim, não, tem que ser ela. Fala dele pra gente. Maravilhoso. No dia que eu fui pegar ele no aeroporto na van pra gente fazer a vivência do filme. Isso. Então, logo que eu saí do SBT, veio Tapete Vermelho pra mim. Então, ele falou assim, me contou tudo. Que ele batalhou por mim, que isso. Você já conhecia o Matheus? Nunca tinha visto. Nunca? Não. Aí ele falou, sabe quando eu te vi? No FIT BH, o Chico Pelúcio falou assim, vem cá pra você conhecer uma pessoa aqui. Chico Pelúcio esteve aqui com a gente. O Chico Pelúcio chegou e falou pra ele, olha ali, eu no hall do coisa, conversando com os estrangeiros, isso e aquilo. E ele ficou com aquilo e ele achou que ele não entendeu que eu era uma personagem. Ele achou que eu era uma mulher que o Chico Pelúcio estava mostrando, uma mulher verdadeira. Então, ele disse que quando eu estourei na praça, ele falou, caramba, era aquela mulher. Ela é uma atriz. E aí ele ficou brigando, porque eu tinha a mesma estatura que ele e tal. E foi lindo, porque a gente ficou amigo. E a gente fez um trabalho lindo, a gente foi um mês antes de começar as filmagens, e a gente ia para o meio do mato, onde tinha só mato e uma cachoeira, e ele falou, e a gente não tinha preparador de elenco. E ele falou, você tem que tirar o corpo da Filomena, dá para mim, e tem que mudar um pouco o corpo da sua caipira para não ficar Filomena. Eu falava para todo mundo, o diretor, assistente de direção, para o diretor de fotografia. Gente, se vocês enxergaram alguma coisa da Filomena, fala para mim. Porque eu não dou conta porque eu tô de Filomena há quantos anos fazendo só Filomena. E foi um trabalho lindo. E o Matheus, ele ganhou 8 prêmios, eu ganhei 5. Eu lembro. E abriu as portas, um diretor de elenco da Record viu o filme, já me indicou para uma novela, eu fui contratada da Record, fiz vários filmes e isso e tal.
E aí eu fui levando a minha vida, né? Em 2005 o Silvio me chamou de volta. Ah, não acredito. É 2005. mesmo? Isso eu não sabia, não. Aí ele me chamou, que bom eu poder estar falando isso tudo aqui. Ele me chamou e falou, ó, tem 2 programas aqui, era de um senhor e de uma senhorita, Sim. que estão com o Ibope muito ruim, você vai chegar... Eu falei, eles vão deixar? Gato escaldado, né? Eles vão deixar? Vão, eu falei, eu duvido. Ele falou, assina um contrato de 1 ano comigo, eu falei, não quero. Aí ele falou, como assim? Eu falei, primeiro vamos ver se eu vou sofrer, porque eu não nasci para sofrer. Então, eu já sofri muito, tudo é sofrimento, eu não quero sofrer. Ele falou, tá bom, então vamos fazer um experimento. Tá aí o roteirista que você gosta, que era o Magalhães, roteirista da praça, e falou assim, ele já sabe o que pode e o que não pode, e vamos fazer isso. Então você vai poder fazer outros personagens também. E aí ele me deu, ele sentia que ele tinha uma dívida comigo, sabe? Uhum. E então ele me deu toda assim, autonomia, a gente escrevia juntos e tal. Aí eu cheguei no programa da mulher, ela já não olhou pra minha cara, fechou dentro do camarim e ficou com aquela... E o outro chegou e falou pra mim, olha aqui, você tá aqui porque o Silvio tava impondo, me tratava mal. Aí 2 meses eu falei, Silvio, desculpa, eu não quero mais. Ele falou, então vamos fazer uma novelinha? Eu falei, eu devia ter aceitado, sabe? Mas eu tava tão doída ainda. Eu falei, ai, não dou conta de fazer novelinha aqui não. Desculpa, mas eu trabalhei em 2004. Além do filme, eu trabalhei com Tom Cavalcante na Record. Isso. E foi muito bom. Então, eu falei assim, não, eu vou querer abrir outras portas para mim e tal, e eu te agradeço e tal. E ele falou assim, eu tentei. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, fiz. Gorete, você fez bem. Fiz não Record. Tinha clima mais. Não tinha clima, não adianta tinha o Silvio energia. Santos querer te bancar. Sabe assim, um ator que eu amo, bacana, chegar perto de mim e falar assim, fiz macumba pra você, fulano fez macumba pra você. Aí eu começava a rezar, né? aí rezar, e aquele negócio, aquela energia ruim. Aí, embora que a emissora era uma emissora de energia muito boa, dos funcionários maravilhosos, e que tinha um patrão muito humanista, mas nem tudo são flores. Eu entendi muito bem o que era ego, o que era Ibope. Eu fui uma bala de um revólver numa guerra de Ibope, né? Um puxou para um lado, o outro puxou para o outro, e eu fiquei aqui, né? Nesse lugar, foi muito difícil. Tive um arrependimento muito grande de não ter ido lá para a Globo, porque a Globo talvez eu podia ter evoluído muito, né? Assim, mas você tinha o seu limite ali que você colocou. Mas eu fiquei muito insegura. Sim, claro. Naquele momento, né? Foi não, muito e o personagem que te proporam, né? Não batia não batia, a primeira vez. A segunda vez era pro sair de baixo que uma pessoa alta não me queria lá dentro. Que eu fico sabendo num avião. Então eu segui minha intuição. Perfeito. Eu segui o meu coração. E quando eu cheguei, tava todo mundo de cara virada para mim, de volta na segunda vez. Primeira vez, volta aqui, olha, tiramos ela da Globo de novo. Né? E aí eu comecei a sentir. Então, às vezes eu vejo fotos minhas daquela época, estreia do meu programa, e eu com uma cara triste. Sabe assim, tava machucada. Mas eu saí de lá e descobri que eu tinha um sorriso, entendeu? Que eu tinha que rir. Depois eu fui para Record e tudo. E depois eu fiz Multishow, a Globo me chamou, né? Eu fiz Multishow e foi muito bom para. E você não deixou de fazer teatro? Isso é não importante. Deixei de fazer a Filomena. Eu continuei com a Filomena, e eu fiz peças de teatro em São Paulo. Eu fiz muitas coisas e fiz outros filmes. E tudo que eu fazia, as pessoas, sabe quando você chega no elenco de uma novela da Record, um elenco maravilhoso, e as pessoas falam, ai, Gorete, vontade de te botar no colo, você é fofa, ouvi tanta merda sobre você, e eu não precisava de provar nada pra ninguém, era só eu ser eu mesma. Isso. E eu fui conquistando as pessoas, os diretores, não digo que eu não sofri muito também, claro, com essas coisas e todas, e ego, né? Na Record eu tive um diretor que a mulher dele era protagonista e eu não podia sobressair. E eu sobressaí. Então foi muito difícil para mim. Eu saí de lá com um negócio que chamava Síndrome do Pânico. Numa isso novela. É sério. Isso é sério. Isso é um ainda mais assédio. pra uma atriz. Tipo assim...
Eu sou uma atriz, eu sou comediante. Os Isso. comediantes são muito dramáticos. O comediante faz drama e faz humor. O humorista não faz drama, eu sou comediante. Então, alguns momentos, a minha personagem tinha que chorar e eu chorava. E o diretor falava do Twitter assim, ó, olha você, que orgulho de você. Mas depois eu comecei a sobressair, ele me botou numa sala e falou comigo assim, quem chora é só fulana, a mulher dele. Você não pode chorar. Aí eu falei, mas você falou que estava orgulhoso de mim? Aí eu falei, nossa, o que está acontecendo? Aí eu vou à praia. Aí o povão mesmo, voa em mim. Uhum. Jacira, Jacira, Jacira. Agora já sabe quem é o diretor, que é o nome da coisa. Isso, tem problema Pronto, foda-se. Aí, Jacira, Jacira, Jacira. E uma personagem que ficou muito popular, porque ela vendia empadão no piscinão de Ramos, e eu ia à praia no Rio, as pessoas, os vendedores ambulantes me assustavam. Abacaxi! E aí eu criei o empadão, com perna fina, saia curta, barriguinha de fora, e arrumei um bicheiro, e foi muito legal, porque o autor começou a investir. Tipo assim, a protagonista acabou pobre, e eu juntei com um bicheiro do piscinão de Ramos e me transformei nela, na personagem principal. E foi ótimo, mas também foi horrível. Uma única cena, no último dia de gravação, fez eu descolorir meu cabelo todinho e ficar louro quando podia ter usado uma peruca. Na hora que eu acabo o programa, meu cabelo caiu todo. Então eu tive muitos sucessos e muitos dramas e muitas tristezas na minha carreira. Mas eu tenho o dom de transformar os dramas em comédia. Eu segui. Eu fui pra frente, fiz outras novelas no SBT. Na Record, em 2016, o Silvio chama, bate na minha porta, Moacir Guto, e fala, vamos fazer um programa de novo? Eu falei, vamos. Vamos fazer filodaemprego.com, que eu já tinha estreado o espetáculo em Belo Horizonte, que a Filomena evoluiu, roupinha de crochê, tratou os dentes, e tinha uma agência de empregada. E eu falei, o antigo Steve Formoso, pode ser o antigo Steve Formoso, pode ser o motorista da Kombi da Filó, da agência filodaemprego.com, vamos fazer. Eles queriam voltar para resgatar aquele passado. Quando a Filomena já tinha tratado de dente no próprio programa do SBT que o marketing pediu, eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas nesse dia da gravação do piloto, olha que coisa louca, um segurança do meu lado, eu falei, gente, quem é esse homem aqui do meu lado? Pra que isso? Né? Pra que isso? Aí me chamaram no cantinho, fulano quebrou o camarim todo e disse que vai vir aqui. Aí eu falei, não quero mais. De novo, Gorete. Não quero mais. Vamos parar de gravar? Não, vamos gravar. O programa não foi aprovado, não foi no ar. Eu não podia. Eu tinha uma pessoa que eu amava muito, trabalhava lá, me contou tudo. Eu não podia entrar lá mais, sabe aquela coisa? E eu falei assim, vida que segue. Que arrependimento, né? Podia ter ido, podia não ter trabalhado no Sai de Baixo, mas podia ter ido para uma novela. Aí fiquei com aquilo, mas vida tem que seguir, vamos embora, né? Aí depois trabalhei no Multishow, aí depois fiz uma série na TV Cultura, que foi assim, demoraram um mês para me ligar. Um mês para me dar a resposta. E eu fui boa de improviso naquele teste, e eu acabei fazendo Pedro Bianca e nós ganhamos um Emmy. Né? Nós ganhamos um Emmy. Você já viu falar, só no Brasil mesmo, né? Uma série que ganha um Emmy e não tem segunda temporada? Por quê? Era TV Cultura e tinha um problema político. Por causa de mudança de governo. O diretor e o criador, quem? Karl Hamburger, um cara maravilhoso, sensacional, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Então, assim, essas coisas da vida. E quando eu estava fazendo esse programa, né, o Pedro Bianca, a Denise Saraceno me ligou para fazer Saramandaia. Eu falei, não posso. Eu estou fazendo uma série na coisa. Então, assim, já teve outras oportunidades, e depois minha filha trabalhou na Globo, eu fiz uma participação na Malhação que ela estava trabalhando. Tá tudo certo, o tempo.
E eu lembro do Silvio falando, o tempo resolve tudo, o tempo resolve tudo. E eu fui seguindo minha vida, mas não parei de fazer teatro com a Filó. Gorete, Não deixei você falar. Não. O objetivo aqui Vai é dar você 3 contar. programas. Não, fica tranquila. Eu queria saber de você uma coisa. Lá do TU, o Teatro Universitário, o que você traz até hoje do TU para o seu trabalho, para a sua vida? Ai, eu vou chorar. Ai, foi muito interessante, porque a vida é feita de encontros, né? Eu fui fazer o teste para o Palácio das Artes e eu não passei, mas eu conheci 2 meninos lá, Fabrício Andrade e Carlos Delgado. E eles faziam escola técnica aqui na Federal, Sim. que eu esqueci o nome, e eles faziam teatro na escola técnica. Então eu falei para eles... Coltec, eles estudavam no Coltec e faziam teatro. Não, aqui na Amazonas, na esqueci Amazonas, como é que chamava. Uhum. Cefet. Então eu falei, olha, eu tô com o meu teste do TU pronto, mas eu não tenho experiência de palco. Você tinha trabalhado como bancária há muito tempo, vocês né? podem, como bancária, vocês podem ir lá ver meu teste? Isso, dá uma olhada, né? E eles acharam o meu teste ótimo, mas ele amarrou uma revista Veja assim, e falou assim, se você der as costas para mim, a plateia é a banca. Eu vou jogar essa revista em você. Aí revista... E aí eu fiz um teste muito bom. E eu só fiquei sabendo que ele foi muito bom no primeiro dia de aula. Que todos os professores elogiaram meu teste. Ali eu tive o primeiro contato com um negócio que chama ego. Que eu vi que muita gente já me tratou diferente ali, né? Porque você tinha... O professor de balé clássico me chamou de pequena notável. Aí foi assim, né? Eu tive certeza que eu tinha talento, que eu podia explorar isso. E eu tinha um professor maravilhoso, que era... Eu levei muito a sério o meu teste, meu curso do TU. Uhum. Eu larguei banco, eu vivi de bolsa da FUNCEP, Fundep, da isso. Fundep. Você tinha 27 anos, né? Eu morava... Não vamos falar de idade, não. Não, mas tinha 17. Tinha 17. Você sempre parece mais novo. Aí, eu tinha 17. Então, eu fui fazer assim... Eu fui morar no Moradia Borges da Costa, Isso. Porque eu não tinha grana. E eu, lá nesse curso, tinha o Fernando Limoeiro, que eu adoro falar. Pernambucana retada. Porque quando eu acabava um trabalho de casa, que ele mandava fazer de casa, ele subia em cima da mesa, ele falava, isso que eu performático, quero, né? É isso que eu quero. Isso. Vocês não estão levando a sério, tem que levar a sério igual a ela. Aí eu fiquei muito assim, para de me comparar, para de fazer isso, porque isso não é bom em tudo. Mas eu encontrei a minha turma ali. E foi muito interessante que no primeiro ano de TU, o que aconteceu? Tinha que apresentar uma cena, entrou greve, e tinha que apresentar uma cena cômica para um diretor de São Paulo para fazer um teste para o espetáculo Will Festino, que era Escola de Música, TU, e o Coral Ars Nova, uma opereta, e eu fui fazer a Filomena. 2 colegas meus... Você já tinha o personagem? Desde 12 anos, 13. Imitando as empregadas? Da fazenda da minha avó. Que barato isso. E que eu conhecia, e toda minerada, né? Tá. Aí você foi fazer o teste? Eu fui fazer o teste, aí eu mostrei para os colegas que a gente estava de greve fazendo um trabalho. Eles falaram, ai não, é ruim demais, é horrível. A gente não gosta, não vai levar. E juro, eu não fui. Aí quando foi assim, o teste já estava quase acabando, eu liguei e disse, pelo amor de Deus, manda esse homem me esperar que eu vou. E eu fui pronta. Tá vendo? A gente tinha vergonha de ser mineiro. Né? Todo mundo falando, não faz personagem não, isso é muito ruim. Eu fui pronta e o diretor Ivan Feijó, tá. eu achei que ele era o Ive em São Paulo, sabe aquele ator? Eu falei, nossa, é aquele ator da Globo. E eu fiz a Filomena para ele e ele ficou louco. E eu passei no teste. E aí, olha que encontro bacana. O Fernando Linares, professor do TU, ele foi dar uma vivência pra gente, 2 meses de comédia dell'arte. Então eu fiquei 2 meses ensaiando corpo improviso com
todo mundo que passou, inclusive os 2 amigos que falaram que era péssima, a Filomena, e eu acabei ganhando personagem principal. Eu fiz o Arlequino, a primeira vez que eu pisei no palco na vida, Grande Teatro Palácio das Artes, com 1.600 pessoas, costurando uma opereta com o meu personagem e fazendo um personagem masculino que todos eles queriam. E foi maravilhoso. E ali eu falei... Sou uma atriz. Eu sou uma atriz, eu vou pegar a Filomena e vou fazer dela o meu Arlequino. E aí eu construí... Aí você vai pro ônibus, nesse momento? Eu construí um espetáculo, eu já Isso. trabalhava em restaurantes, né, com a Filomena, num restaurante que recebia 2.000 pessoas, e eu fazia vários personagens, o Lourdes, o Zé. O Zé foi algemado na porta do restaurante, porque Confundiram com a realidade? O porteiro não sabia Não da sabia existência do Zé, do Zé, o personagem. e chamou a polícia e me algemaram, entendeu? Então, o Zé tem histórias ótimas dele. Das velhinhas, umas senhorinhas solteironas que iam lá, Sim. e o Zé chegava bêbado e falava assim, nossa, vai estar gatinha, hein? Nossa, e elas ficavam, adorava. E elas começaram a ir todo domingo para ver Pra o encontrar Zé. o Zé. Uhum. Mas quando elas souberam que O era Zé uma agora atriz, mexeu com olha, uma a mulher rejeição delas. Era uma mulher, mentira, que que é era um atraída por uma mulher. Aí o cara falou, não vai dar mais pra você fazer o Zé. Elas falaram que nunca mais volta aqui. Eu falei, tá Não bom. posso perder Aí eu a fazia freguês. as Lourdes e fazia a Filó. Filomena. E a Filomena era incrível porque às vezes eu encontrava gente de Lafayette, eu sabia tudo da vida dela, e a pessoa não Aí me você reconhecia. Isso. Que mulher é essa? Ela é vidente? Você improvisava. O Saulo Laranjeira me falou depois que achou que eu era cozinheira do restaurante. Então eu fiquei muito popular em Minas, né? Isso. Então, O ônibus, da como é que é o televisão. negócio do ônibus? Ônibus foi assim, em 2000 em 1994, Isso. eu participei com o espetáculo Tem de Tudo Nessa Rua, com o Grupo Atrás do Pano, que eu agradeço muito. E o Paulo, né, do Grupo Atrás do Pano, falou, Gorete, estamos precisando de uma performance no Bar do Lulu, uma performance paralela, né, ao FIT. É do FIT. Eu falei, eu tenho uma personagem. Um feat paralelo, né? Tipo uma Eu coisa tenho um assim, personagem, porque o texto que eu escrevi para apresentar para o Ivan Feijó em 91, eu botei numa gaveta. Então eu falei, eu vou lá. E peguei aquele texto, estudei ele e fui. E lá eu falei, oh, coitado, e todo mundo riu. E foi minha primeira apresentação 30 de maio de 94, por isso que eu estou fazendo esse ano, comemorando os 30 anos da personagem. E a personagem, eu levei ela para o Teatro Dom Silvério com um roteiro de comédia dell'arte, Tá. que eu aprendi. Aprendeu no curso. O Canovati. Você vai Isso. assim, você vai no improviso no restaurante, você vai pegando as primeiras as piadas que rolam no improviso, aí você vai e vai escrevendo aquilo, faz um roteiro Claro. com aquilo e joga para a plateia. Porque Isso. meu espetáculo era totalmente interativo com a Com a plateia, com o roteiro que eu tinha que costurar. Isso. E eu falava assim, a Filomena confundia a plateia como se lá fosse uma agência de emprego. Uhum. E ela subia e achava que tinha falar dela e eu ia costurando. E cada improviso, aquele texto ia mudando. Então, todo dia eu tinha que trabalhar o texto, né? E foi dando aquele... A plateia foi crescendo, boca a boca, boca a boca, boca a boca. E as pessoas queriam tirar foto para mim, não tinha máquina, eu comprei uma Polaroid, tirava, eu dava para a pessoa de presente. Não seja por isso, leva a minha E foto. foi maravilhoso. E eu fiquei em Belo Horizonte muito tempo, até 97, trabalhando muito assim, empresas, que eu ainda faço, Sim. teatro de empresa. E o Saulo me chamou para animar a plateia. Do Arrumação. Do Arrumação. Isso, Então Arrumação, programa de eu auditório. ficava fazendo a plateia rir. Isso. E o Arnaud Rodrigues um dia esteve lá e falou, "Que Ué, é isso?" tem que ir pro Aí palco. ele me chamou e falou assim, vou te levar Uhum. para a praça. Eu não tinha data. Tá. Eu tava com minha agenda cheia todos os anos. Aí tinha uma Você bolinha trabalha vermelha muito. da Filomena. Isso. Tô de olheira. Ah. Aí Adorei. tinha a bolinha A vermelha bolinha da vermelha Filomena, da deu um Filomena. cravinho que eu apertava, ele saía vermelho. Eu trabalhei o ano inteiro. E aí pintou
uma apresentação para eu fazer pela uma empresa de aço Sim. mineira, né? Para os melhores clientes da empresa num restaurante mais chique de São Paulo, que era o Leopoldo. Então, aquele bando de executivos, CEO, né? Hoje fala das empresas, e eu de Filomena. De Filoca, vassourinha, chinelinho de dedo. Cheguei lá com aquele bulizinho, sei o que, pererê. Mas aí, no dia seguinte, tinha a gravação da praça. Eu falei, Arnaud, vamos. Eu e Arnaud escrevemos a praça. Falei, já tem um bordão. É o coitado. O coitado. E foi um estrondo quando eu cheguei. Eu fiz essa apresentação, o Beto Carreiro estava lá. Eu vou te levar para a praça. Não, eu já vou fazer teste lá amanhã. E o teste, a plateia chorou de rir. E no corredor, em pé, o Carlos Alberto falou assim, vou te contratar, é tanto. Eu só ganho... Ele falou, é pegar ou largar? Peguei. E peguei. E foi muito importante para a minha vida, para a minha carreira. Muito legal. Gorete, você acredita em Deus? Eu acredito que tem uma energia muito forte. Eu fui criada numa família católica. Em São Paulo, comprei um oratório numa feira de antiguidade. E quando o cara me deu a procedência de tudo que eu escolhi vários santos. O oratório é de Catasaus, Noruega, da sua terra. Da Noruega, lá onde papai tinha fazenda, e alguns santos, né? O santo que eu escolhi era do Mestre Piranga, um discípulo do Aleijadinho. Mestre Piranga era de Piranga, cidade do meu pai. Eu não sabia. Quando ele me deu aquela folha, e eu sempre, eu vi minha avó na ermida da fazenda dela, rezando, tinha uma capela linda, rezando a vida inteira. Então, eu sempre fui muito rezadeira. Inclusive, você não vai acreditar, a almofadinha de crochê que sua mãe fez pra mim. Sim. É uma almofadinha, ela tá até na minha casa em Jeri. Até hoje? Mas sim, toda vez que eu ajoelho em Jeri acendo uma vela, eu lembro de você, eu falei, vou ter que tirar uma foto para mandar para ele. Puxa, Dona Helena vai ficar muito feliz. Pois minha mãe, nossa. Aí, cara... Eu sou aquela pessoa que reza, eu tenho muita fé em Nossa Senhora Aparecida, mas com o tempo eu fui lendo muito, estudando muito a ciência, e eu não sei se você leu os livros do Harari, sim, Sapiens, claro. Homem Deus, e eu comecei a acreditar mesmo que a religião é uma invenção do homem, e que Deus é uma invenção do homem, mas eu acredito que tem uma grande energia. Eu acredito que Jesus Cristo... ele existiu e que ele foi um homem muito bom, muito generoso, muito humano e que transformou a vida de muitas pessoas. Eu acredito que ele foi morto, sepultado e que a energia dele está ali forte. Eu acho que ele é um homem que existiu. A minha religião é a generosidade e a solidariedade. A minha mãe ensinou isso pra gente, né? Pense um pouco no outro antes de pensar em você. Minha mãe, no pior momento da vida do meu pai, de falência, com 13 filhos dentro de casa, sempre tinha um prato, uma comida para mais um. Não negue comida para ninguém e ajude sempre o próximo, que nunca te faltará. Então essa é minha religião. O meu Deus fica aí nesse lugar, entendeu? Eu vejo Deus, por exemplo, no Padre Júlio Lancelotti. Para mim, ele é o Deus. Eu vejo Deus em Madre Teresa de Calcutá, eu vejo Deus em Irmã Dulce, né? Irmã Dulce. Nas pessoas boas. Fica arrepiado, olha. Eu vejo Deus em pessoas que estão ajudando a transformar outras, entendeu? Porque eu acho que o mundo é isso, né? O ser humano é a pior das espécies. Você olha a televisão hoje, tudo pegando fogo. Hoje eu vi uma pessoa botando fogo num parque de Goiânia. Ai, meu Deus, meu cabelo tá todo esquisito. Aí você fala, cadê o Deus? Aonde está Deus? Para impedir que Israel bombardeie a Palestina com aquelas crianças. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Dá Deus? uma revolta. O homem é a pior invenção de Deus. Então, a gente fica muito questionando, né? E para a gente não perder a fé. Mas eu tenho fé. E eu acredito muito em forças positivas e forças negativas, né? A gente tem que fugir
das forças negativas, ou transformar as pessoas negativas em positivas. Eu acho que a gente tem que ter uma força, e a gente tem que ter uma meta, e tem que ter fé, e tem que acreditar. A gente tem que acreditar na gente e não perder a força. Seguir, mas também não fingir que o seu redor não existe, porque existe, né? Então, assim, eu fui criada em cidades pequenas, minha mãe sempre foi muito solidária, eu chego em Jeri, eu não consigo viver só na festa, na dança e naquela riqueza, no dinheiro que todo mundo, das pousadas, isso e aquilo. Eu olho para a comunidade, então eu quero ver como está a comunidade, qual é o problema, quem é o conselho tutelar, porque é muito pequeno para a gente... Jeri foi colonizada há 30 anos. Jericoacoara, onde você tem um... Foi colonizada há 30 anos. Sim. E lá tem um lugar que muitos estrangeiros deram certo na vida, mas tem muitas pessoas em dificuldade financeira e até em escravidão, entendeu? Sim. Então, assim, é muito difícil eu viver num lugar e não enxergar isso. E eu, a minha vida toda, eu levo isso como uma religião. Até onde eu vou ganhar dinheiro, até onde a Filomena eu vou fazer um trabalho voluntário, solidário, e tudo. A minha boneca da estrela foi o primeiro brinquedo que parte da renda era para as casas de apoio à HIV de Belo Horizonte. Então eu acho que a gente tem que pensar assim na vida. E aí o meu Deus são essa forma de pensar assim. Boa. Tô com a buzina do Chacrinha, tá? E aí eu queria saber de você. Quem ou o que você buzinaria, tá? Buzinar. Para esse movimento de extrema esquerda do mundo... Esquerda ou direita? Não, de extrema direita do mundo, eu buzinaria e falaria assim, acorda! Que eu acho que tem muita gente que está cega, né? Eu acho que pessoas que saem de sua casa para botar fogo numa mata... Né, que vai estar transformando esse Brasil, quem sabe, no futuro deserto de Saara, né? A gente está acompanhando aí que já tem cidades que estão sem água, né? Não, Belo Horizonte, né? Aqui, o ar poluído. Um cara do banco querendo me propor um seguro vitalício para quando eu morrer, as minhas filhas terem tanto. Eu olhei para ele e falei, você está louco? Quando eu não vou nem sei quando que eu vou morrer, quando que o planeta vai durar. Que eu tenho que pensar em plantar minha agrofloresta e cuidar da minha água que eu tenho na Lapinha da Serra. Eu tenho que pensar em investir em árvore, eu tenho que pensar porque daqui a pouco nós vamos ser refugiados do clima, né? As pessoas que botam fogo, né? Olha, uma buzina, corda, botam fogo. Elas estão cavando a sua própria sepultura, né? Tem que cuidar no final do meu espetáculo, a Filomena, ela fala o seguinte, né? Quem tem boca vai a Roma, mas também pode morrer envenenado, né? Os alimentos estão todos contaminados. E ela fala também de tudo, né? Da situação de Belo Horizonte. Quem sobrevoa Belo Horizonte vê que Belo Horizonte está toda carcomida. E Belo Horizonte é um vale, então parece que eu tenho medo de virar um caldeirão de água um dia, entendeu? Então eu acho que eu buzinaria. Inteligência artificial vai atrapalhar o trabalho do homem, vai tirar o trabalho do homem. Bilhões de humanos vão morrer de fome. Só que eu acho que o planeta, a gente vai até 2050, não sei. Então, eu acho que a gente tem que buzinar para esse povo que está botando fogo, buzinar para a lerdeza dos políticos. Cadê as brigadas? Cadê os bombeiros do Brasil inteiro para sair das cidades e ir para as matas? A gente já está ficando sufocado, né? Então, a ganância, o capitalismo, né? Olha, ó. Gorete, mas você sabe que o seu celular precisa do minério. Caramba, vamos jogar celular tudo fora e vamos voltar com o telefone de fio. A gente está aqui uma hora conversando sem precisar de usar o celular. Tá vamos voltar, tá todo mundo viciado em rede social, As crianças. Então vamos voltar, vamos retroceder.
É por causa disso? Então vamos parar de consumir isso, vamos pensar em plantar uma horta, vamos virar vegano, porque todo mundo, o agronegócio, né, tem que alimentar as pessoas, mas não precisa, tem países que já estão trabalhando hortas em quintais, estão trabalhando isso, mas no Brasil é só concreto, os bairros acabando, tudo subindo concreto, e fogo, todo mundo sem ar. Então, eu tenho muita pena de quem não entendeu que nós podemos, muito em breve, ser refugiados do clima. E para qual país a gente vai? Para a China, que está lá com a tecnologia, apagando todos os fogos e tirando todos o cimento e plantando grama? Como que a gente vai para a China? Vai ter dinheiro para ir para a China? Então, eu estou num momento muito assim, sabe? O que vai ser do ser humano, né? Que o ser humano é a pior das espécies e a gente tem que dar um jeito, né? De dar um grito, porque não é possível até quando esse Congresso é que vai mandar nesse país. E a gente está perto, beirando o fim da natureza. Agora, no meio de todo esse caos, nós temos uma fazendeira de cacau. Como é que é essa história, hein, Gorete? Pois é, menina. É. Até que dia que vai ao ar isso aqui? Vai só no mês que vem, mas você pode falar agora, nós estamos gravando dia 13. 13 de setembro. 13 de setembro. Não, é o seguinte, porque é o seguinte, toda vez que tem a Fazenda da que Record, é o reality show. Isso, da Record. O meu nome é o primeiro da lista. O povo quer me ver na Fazenda. E o ano passado, eles me convidaram. Eu falei, não posso, eu estou implantando... Te convidaram? Aham. Eu não posso, eu estou implantando um negócio em Jeri. E eu já estou com uma data de uma estreia marcada dos 30 anos da minha personagem. E eu já estou com 18 apresentações marcadas, eu tenho compromisso. Não, a gente paga tanto. Não, eu não estou preparada psicologicamente, porque na pandemia eu saí mudei de São Paulo, falei, não quero morar mais aqui, né? Então, não quero mais morar aqui. Eu quero voltar para Minas e ficar entre Minas, Jericoacoara e Lapinha da Serra e vou trabalhando e ficar ali, um plano de aposentadoria. Mas o plano de aposentadoria, a alma da artista ficou gritando, eu queria palco, eu precisava disso. Foi muito importante esses 3 anos, né? Teve um ano que eu fiquei em Jeri, uma semana em São Paulo, trabalhando. Então, assim, eu estava muito cansada emocionalmente. Sim. Eu fiz 7 mudanças no ano, 3 obras e um espetáculo. Então, estreiei o espetáculo. Então, eu falei, não vou entrar nessa. Reality show. Mas esse ano, se me chamasse para ir para a Fazenda, eu iria. Não acredito. Eu iria, porque eu parei a minha temporada agora. Tá na hora, então. Não, não dá mais, que já foi, calma. dia 16. Dia 16. Então, eu falei, eu iria. Mas nada acontece por acaso. Eles não me chamaram dessa última vez, e a minha irmã teve um problema de coração, uma cirurgia, então eu estou envolvida nisso, na vida pessoal, e estou desacelerando, botando a vida em dia, escrevendo um novo espetáculo que eu quero estrear, que é Como Transformar Seus Dramas em Comércio, sou especialista. Mas eu achei legal a brincadeira no Instagram que você fez. A brincadeira do Instagram foi o seguinte, que eu casei. Eu fui fazer uma viagem, uma expedição, né, com o Ronaldo Fraga, e me aparece lá uma coisa de cacau, e eu comecei a fazer uns vídeos. Aí eu falei, eu vou usar esses vídeos, e o último vídeo é aquele vídeo que você viu, né, que era a dona da fazenda de cacau, eu casei, né, com um fazendeiro de cacau solteiro, sem filhos, para garantir a casa de idosos das minhas 5 irmãs, que eu tenho 6, eu sou a 6ª. E aí eu fui brincando com aquilo, e de repente ela arrumou um amante, que era o secador de cacau. Isso. E depois o marido descobre e ela não vai para a fazenda, o desfecho não vai para a fazenda. Por quê? Ciúmes do marido ou do amante? Então, muito eu tô legal. Brincando com uma personagem que eu criei e que ninguém tava entendendo nada. A minha amiga, Gorete, se casou. Não, tem gente pedindo dinheiro pra você. Me ajuda a minha peça, Gorete, já que você ficou rica agora. Aqui, Gorete, você casou com...
Natália, pelo amor de Deus, se eu tivesse arrumado um fazendeiro de cacau, você era a primeira a ficar sabendo. É igual o Zé Brito, um ator baiano maravilhoso, músico, poeta. Ele foi na minha casa, aí a gente fez uns vídeos. Falei, botei sua música. Deixa eu postar. Não, minha filha, vai dar confusão. Aí, rapidinho, 200 mil visualizações e o povo lá. Eu shippo esse casal, eu shippo esse casal, eu shippo esse casal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu é gay. Aí, então, a rede social é um lugar onde as pessoas fingem felicidade. Nem tudo é verdade, galera. Isso. Nem tudo é verdade. Você brinca muito, acho legal. E eu sou isso. Comediante, então eu posso ser o que eu quiser ali. Então eu vou brincando com isso. Muito legal. Gorete, você falou garantia, né, que uma casa de idosos para minha família e tal. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: a população está envelhecendo, a gente vai ter mais gente, né, com mais de 60 anos cada vez mais. A gente está preparado para isso, a nossa sociedade, para as pessoas mais velhas? As minhas irmãs estão, eu não. Não, na mas verdade, a sociedade está preparada? A sociedade não está preparada. Eu acho que está caminhando muito para a casa de idosos, né? Eu tenho 2 sobrinhos que investiram nisso. Quando eu mudei de São Paulo, tia, investe nisso. Falei, não vou investir nisso, não. E foi que é uma coisa muito legal, porque tem casas de idosos muito legais que é uma saída, porque o filho tem vida, o filho tem isso, então era muito cultural. No tempo da minha mãe, nós não quisemos colocar nossos pais numa casa de idosos, mesmo porque Lafayette não existia, mas nós, 13 filhos. Então tinha rodízio de final de semana, e mamãe foi super bem cuidada, minha irmã era médica, passava todo dia, olhava. Mas hoje eu acho que é uma realidade envelhecer numa casa de idosos, né? É uma coisa que, por exemplo, meu cunhado norueguês lá é normal. Já tá idoso, já vai pra casa de idoso. Sim, se organiza para isso. Se organiza para isso e tal. Sem dramas. Né? Sem dramas nenhum, é cultural. Agora aqui no Brasil... tem essa coisa, vai abandonar Não pode. Não é um asilo de antigamente, público, que ficava lá mal cuidado com cheiro de xixi. Eu mesmo, quando fiz um ano de Filomena, eu visitei vários asilos, Colônia Santa Isabel, hospital psiquiátrico, e era tudo diferente. Hoje está tudo diferente, né? Uma casa de idoso, a pessoa que tem uma aposentadoria, ela pode garantir. Eu falo que eu quero ficar na melhor de Belo Horizonte, que tem um piano de Caldas. Com os artistas? Não, que artista. Eu quero ficar lá e eu quero que tenha aulinha de forró, entendeu? Aulinha de forró e professores bem novinhos, que eu vou ser uma velhinha assanhada, eu vou querer só um mocinho novinho para dançar. Eu falo isso, mas eu não sei se a gente vai chegar lá. Acho que o mundo vai acabar antes. O planeta vai acabar antes. Gorete, você é a favor da legalização da maconha? Muito. Eu tomo óleo de cannabis, aprovado pela Anvisa. Meu óleo de cannabis eu compro pelo .gov. Eu sou a favor da legalização. Graças a Deus já é aprovado para remédios, né? Eu sou muito ansiosa. Eu tomo gotinha de manhã, hoje esqueci. E à noite para dormir. Eu sou a favor porque eu acho que vai acabar com muita desigualdade social, né? Eu acho que tem tinha que legalizar o crime, entendeu? Legalizar o crime para todo mundo ser feliz, sabe? Para organizar, o governo vai ser dono da legalização. Não, vamos legalizar, quem puder vai, quem quiser plantar. Eu, francamente, estou pensando seriamente no meu terreno, 16 mil metros na Lapinha, fazer uma lavoura autorizada, não de cacau, mas para produzir, para vender, para produzir óleos, por que não? E eu tinha pensado em fazer um lugar para evento de casamento. Aí eu falei, não, para que trabalho? Não quero ter esse trabalho, não. Só quero plantar e colher. Então, eu sou a favor da legalização, sim. Eu acho que vai acabar com essa criminalização e também com os crimes que acontecem. Tem muita hipocrisia, né? Não, tem muito crime, né, gente? Tem muitas... É o tráfico, né? Então eu acho que podia todo mundo, né? Quem vende
poder vender e se pertencer, né? E quem consome poder consumir também. Quem consome poder consumir e não ter uma discriminação, porque não é isso, né? Maconha não é isso tudo, né? Agora está provado que é uma cura, né? Eu acho que o álcool é muito pior do que a maconha e vende em qualquer esquina, cachaça, tem adolescente tomando cachaça, tem gente alcoólatra passando mal, então o cigarro é muito pior, né? Então eu sou a favor, sim. Legal. Caminhando para o final, assim, pensando hoje, teatro ou televisão? Ah, o teatro é minha praia. Eu falo que o meu lugar no mundo é o palco. O teatro é minha cura. A televisão, cara, é uma das melhores sensações que você pode sentir no mundo. Você tocar o coração daquela pessoa que você nem imagina que existe. Né? Isso é muito bonito, né? Eu conheci um menino da Amazônia, divisa com o Peru, e ele veio me falar, né? Que a mãe, a avó, todo mundo assistia, a pobreza que eles viviam e tal. E aí cada pessoa que eu encontro, num lugarzinho que eu fui para, como é que chama aquele lugar? Lençóis Maranhenses. E aí a gente subiu um rio, depois caminhou naquele rio e chegamos num redário, uma comunidade de 300 pessoas, todo mundo parente. Na hora que elas me viram como uma personagem, uma das personagens da Record. E aí aquilo me dá um arrepio, assim, de pensar que eu pude ir num lugar onde ninguém chega. Mas eu cheguei, através da televisão. Então isso é mágico, isso é emocionante, isso é grandioso, não tem como explicar. Você fala assim, você prefere o teatro? Eu prefiro que está ao meu alcance. Tá. O teatro é minha alma, que eu comecei no teatro. Eu sempre gostei de fazer o outro rir, desde pequena. Eu transformei meus dramas em comédias. Depois eu me especializei nisso. Então, eu amo, arrepio na hora que eu entro num teatro, ou numa rua, ou numa praça, porque eu faço agora também os 30 anos da praça, lotada de gente, de idosos, de todas as classes sociais, que vão ali me ver, crianças que são fãs são meus fãs porque foi apresentado por uma avó, foi apresentado por um pai ou por uma tia. Então isso aí, o teatro proporciona isso, mas a televisão também trouxe esse público imenso para mim. Então é uma coisa assim muito emocionante, você entrar no teatro e transformar o dia, né, de uma pessoa. Tem gente que no meu canal do YouTube fala assim: nossa, eu assisto seus programas todos os dias para combater minha depressão. E crianças que falam, tá na hora de você fazer vídeo novo no YouTube, porque a minha mãe só deixa eu assistir você e eu já sei tudo de cor, e eu já sei todas as falas. Aí agora eu vou fazer. Ótimo. Vídeos para as crianças, um vídeo de culinária infantil. É mesmo? Para as crianças com a Filó? Chamarem os pais para cozinhar. Ótimo. Sabe, receita simples, sem farinha branca, sem açúcar. Legal. Sem porcaria. Alimentação saudável. É muito legal isso. Vegana. E eu fiz na pandemia, comida que eu cozinhava em casa, eu botava a Filomena, fazia. Minhas filhas não aguentavam mais a voz da Filomena dentro de casa. E deu muito certo, mas depois eu resolvi mudar de vida. Depois da pandemia, mudar de São Paulo lá. E as pessoas estão me cobrando. E vou fazer também vídeos agora... Gorete conversando com a Filomena sem a Filomena aparecer. Sensacional, hein? Sensacional essa ideia. A Gorete falando, porque eu sou o inverso da Filó. Filó é virgem, é pura, é casta, é feminista. Eu sou feminista também, entendeu? Eu sou uma mulher que vive uma solitude, sou solteira, sou livre. Então eu vou ter um papo com a Filomena, só vai aparecer a voz da Filomena. Então eu estou me preparando para começar a gravar esses vídeos. Sensacional essas duas ideias. Fiquei muito tempo sem investir em rede social, porque eu estava investindo em outras coisas. Mas agora eu vou fazer, e agora o próximo passo é um espetáculo, um solo meu. Boa. Filomena não acabou, Filomena não morreu, não é? É interessante eu falar agora que em Belo Horizonte existe um boato que eu não posso fazer a Filomena, que eu perdi os direitos dela.
Não. O direito dela é da televisão? Não. A Filomena é minha, eu tive o cuidado de... primeira viagem que eu fiz para sair de Minas com Filomena, antes eu registrei Filomena. Você é muito cuidadosa dessas coisas. Coitado, então ela é minha. Eu não criei outra personagem porque eu não posso fazer Filomena, é mentira. Em Belo Horizonte roda um boato. Tem uma confusão também que eu acho importante dizer. Eu sou a Gorete Milagres que faço a Filomena. A Concessa é da atriz Cida Mendes, que teve a mesma matriz que eu tive para se inspirar. Ela é de Pará de Minas e eu sou de Piranga Catazal, na Noruega, Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte. Nós bebemos na mesma fonte, inspiramos em mulheres simples. A personagem dela é casada, usa rolinho, é isso e aquilo. Eu não, Filomena é simples, é pura. Então, eu tenho o maior respeito pelo trabalho dela, mas não me confundam e não confundam ela, porque às vezes as pessoas me querem e eu não vou. Isso. Porque elas estão me confundindo e o legal é dizer isso. A Filomena é minha, eu estou morando em Belo Horizonte de volta, amo Minas Gerais. Mineiros, por favor, me contratem para fazer Filomena na sua empresa, na sua cidade. Eu estou pertinho de vocês. Seu Instagram, Gorete? Meu Instagram é Gorete Milagres e Filomena. Pô. E o meu canal do YouTube, Gorete Milagres, meu Facebook, Gorete Milagres. A Gorete empresta as redes para Filó. Filomena não tem, né, essa coisa com tecnologia. E hoje, quem cuida da agenda da Filomena, porque a Filomena sabia que ela está fazendo um stand-up, não aposentou. Poucos assinaram a carteira, ela é realidade brasileira, e ela resolveu fazer um stand-up, e aí eu estou ajudando ela na agenda dela. Então, agora, ela já trabalhou para mim, agora eu trabalho para ela. Ô, coitada! Finalizando só a socialite, como é que é o nome da? Zulurdes. Zulurdes. Algum plano para ela nisso aí? Zulurdes era a mistura de Zuleika Dutra e Lurdinha Barbosa, duas socialites de Lafayette. A última vez que eu fiz Zulurdes foi lá atrás do meu programa, que ela tinha um programa de rádio. E era muito legal, porque eu convidava todos os artistas mineiros, cantores, convidei um monte de gente de Minas, né? Que foi no meu programa, que era o programa de rádio, que tinha o sonoplasta do programa era o Luiz de Abreu, um ator mineiro. Aliás, em 2020 eu tinha 3 atores pretos, quando ainda havia muito preconceito com isso, né? E Maurício Tizumba. Sensacional. Arrepio, né? Eu lembro que quando eu lancei meu programa, o Caligares fez o Contato Caligares fez uma crítica sobre o meu programa muito boa. E ele falou assim, gente, um porteiro preto tocando um bandolim e que canta, que maravilha é essa, E né? a gente já conhecia ele aqui, Não, foi maravilhoso. Então a Zuleide está guardada. A Zulurdes, eu nunca mais fiz a Zulurdes, mas qualquer momento ela pode aparecer. Tá bom. Obrigado, querida. Obrigada. Parabéns, viu? Parabéns, muito obrigado. Você também. Foi muito bom te encontrar, sabe que eu te amo, né? Também te amo, boa sorte para você, força para sua irmã, tá bom? Muito obrigada. Legal, muito valeu. Obrigada. Bom, fechamos, né, mais uma vez o nosso Papo com Elias, e é muito legal, né, ao fechar o programa os horizontes se abrem. Então queria agradecer aqui a minha amiga Gorete Milagres, valeu demais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu, sobrei.